Bom, vamos agora ver umas aplicações de conexidade. Algumas aplicações são lá de cálculo 1, na verdade. Apareciam umas coisas lá que no fundo o que estava acontecendo era argumentar que o CEAS era conexo, apesar de não estar usando em geral essa nomenclatura lá. Então, a primeira proposição, a gente tem até um resultado de cálculo 1 mais geral aqui. Suponha que você tem uma função contínua de x do CEAS. Esse cara aqui é conexo. A função contínua, obviamente, né? Senão não tem graça nesse curso. Tudo bem? Então, se tem uma função que sai de um espaço conexo qualquer, não precisa ser dos reais. Lá no caso lá de cálculo 1, vocês veem em geral aqui sendo os reais. Contínua qualquer, então você tem que f de x é o intervalo. Certo? Por quê? Porque imagem de conexo é conexo e a gente já viu que conexos nos reais são exatamente os intervalos, então isso sai de graça lá, certo? O corolário desse aqui é o teorema do valor intermediário. Teorema do valor intermediário, vai talvez. O que isso quer dizer? Se você tiver uma função desse jeito aqui, você tem uma função que ela atinge um ponto A e atinge um ponto B, né, qualquer, na imagem, nos reais, qualquer pontinho X que você pegar aqui no meio vai ser atingido também. Por quê? Se você sair de um espaço conexo. Exatamente como essa hipótese que a gente está aqui. Por quê? Bom, porque a imagem vai ser o intervalo, então não pode pular ninguém, então o teorema do valor intermediário nada mais é que uma consequência direta desse resultado do jeito que está enunciado aí, certo? O que mais que a gente consegue fazer? Vamos fazer um outro que é um pouco mais com cara de topologia, quer dizer, é mais cara de topologia, mas dá para fazer aqui, é R e R2 não são homeomorfos. Lembrando, né, o homeomorfismo é uma função contínua, com a inversa sendo contínua também, então não são homeomorfos. Que é um truquezinho, ó, quer ver? Por que esses dois não são homeomorfos? Né? Então suponha que você tenha uma função contínua que sai daqui, aqui, né? Então esse aqui é meu desenho dos reais, esse aqui é meu desenho do R2, certo? Bom, mas olha o que acontece. Se você suponha que você tem então essa função que é contínua e bijetora e com inversa contínua, certo? Agora eu olho o seguinte, eu vou e eu tiro um ponto do R2, um ponto qualquer, pode ser o 00. Tudo bem? Tirei esse ponto. Agora você olha a restrição da função, pega a função inversa aqui e olha a restrição dela, né? Vai deixar um buraquinho aqui também. Não sei se é no zero, não sei se é em outro lugar, mas vai ficar um buraquinho aqui também, certo? E essa função induzida aqui, vamos chamar ela de f2, que sai desse espaço nesse espaço, continua sendo um homomorfismo, né? Uma restrição de duas funções contínuas, né? Da contínua que vem daqui e da contínua que vem de lá. Então continua sendo uma função contínua. Continua sendo um homomorfismo, só que agora entre esses dois espaços. Só que esse espaço aqui é conexo, certo? Ele é conexo por caminho, você consegue dar a volta no buraco, certo? Enquanto que esse não é conexo, contradição, certo? Porque conexidade é preservada via funções contínuas, certo? Então aqui dá para fazer o RR2, esse truque não funciona diretamente, pelo menos esse truque não funciona de R2 para R3, porque você tem um problema lá de como é que você vai fazer, tirar um ponto só, deixa os dois, não, continua mantendo os dois conexos, teria que fazer uma coisa um pouco mais sofisticada, isso aí em geral vocês vêem num curso mais avançado, não vê aqui. Tudo bem, mas pelo menos esse primeiro aqui dá para fazer. Tem uns outros casinhos mais simples, como esse aqui, que é com truques parecidos, vai, digamos assim, tem lá nos exercícios para depois vocês darem uma olhada. Tudo bem? Tem um lema que o pessoal chama de lema da fronteira ou lema da alfândega, alguma coisa assim. Supõe que você, de novo, você tem uma função f de x chegando no y, contínua, para variar um pouco, né? Pensa que o x é conexo, então esse aqui é conexo, tudo bem? E agora eu tenho um a contido no y, tá? Sei lá. Agora, supõe que você tenha um A e um B no X, de forma que o f de A cai dentro do A e o f de B cai fora do A. Tá certo? Então você tem aqui você tem o seu X, aqui você tem seus dois pontos, aqui você tem seu Y, né? Então aqui está o X, aqui está o seu Y, aqui você tem o seu A, um ponto caiu na imagem, o outro ponto caiu fora. Tudo bem? O que a afirmação desse teorema todo aqui, que eu acabei deixando sem espaço para fazer, é que existe um C pertencente a X, tal que o f de C pertence à fronteira do A. Tudo bem? Aqui você vai usar a conexidade. Basicamente, qual que é o truque? Supõe que você não, que esse negócio não acontece, tá? Então não tem nenhum ponto na fronteira. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você olhar no y, você tem
Olha a imagem, certo? A imagem da F é um conexo. Nessa imagem você vai ter dois conjuntos, o A e o complementar do A. Se eles não estão, se não tem nenhum ponto da fronteira, isso basicamente vai querer dizer, só está falando em outras palavras, que esse A, o A e o A e o complementar do A dentro da imagem da F são mutuamente separados. Aí você puxa esse negócio via função contínua, você vai ter que vai ter dois conjuntos mutuamente separados que dividem o x inteiro. Isso é uma contradição. É só escrever, não é difícil esse aqui. É basicamente um exercício do tipo, segue esse roteiro que sai. Tá? Então, de novo, só começa aqui, usa essa hipótese que não tem, supõe por contradição, que não tem ninguém na fronteira, você vai ter então que a imagem tem dois conjuntos mutuamente separados, que é o A e o complementar do A. Tá bom? Aí você puxa esses dois mutuamente separados para cá, igual a gente fez lá na demonstração de conexidade, que é preservada por função contínua, você tem esse resultado. Certo? Vamos fazer agora uma aplicação que é no mundo real. Essa aqui é bem manjada. Imagina o seguinte, imagina que você tem a Terra, então aqui é o planeta Terra mesmo, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, a afirmação é, se você olhar, medir a temperatura num ponto qualquer, você pega um pontinho aqui, eu vou chamar de T de X desse ponto qualquer aqui, é a temperatura dele. Tá bom? A gente vai fazer a suposição aqui que se você variar geograficamente, né, se você andar pouco aqui, a temperatura muda pouco. Basicamente eu estou falando que a função temperatura é contínua, nós vamos supor isso para fazer esse negócio. Aí o que eu afirmo é, dado qualquer instante que você olha para o planeta Terra, você tem dois pontos antípodas. Lembrando que é um antípoda, é um ponto que você traça uma reta que passa pelo centro da Terra, e aí é o outro ponto lá. Então, por exemplo, Polo Sul e Polo Norte são exemplos de pares de pontos antípodas, mas tem outros, né? Todo ponto tem o seu antípoda em um só. Então, qualquer formação, qualquer instante na Terra que você meça a temperatura, vai ter dois pontos que são antípodas que têm a mesma temperatura. Tudo bem? Então, essa é a afirmação. Como é que você mostra esse negócio? Só supondo que a função é contínua. Pega dois pontos antípodas favoritos que você quer. Em geral, o pessoal pega Polo Norte e Polo Sul. Vamos começar de novo um desenho, porque já está muito poluído esse. Então, você tem aqui a minha Terra, aqui é o Polo Norte, aqui é o Polo Sul que está lá para trás. Então aqui é o norte, aqui é o sul. Aí você escolhe um caminho de um para o outro. No sentido que? No sentido formal é que você estaria fazendo uma função que sai do intervalo 0, 1 e chega na superfície da Terra, contínuo, que no 0 ela dá o polo norte, no 1 ela dá o polo sul. Tudo bem? Basicamente agora o que você faz? Você calcula a temperatura. Compõe isso aqui com a função temperatura que tira a diferença entre o próprio ponto e o antípoda. Então vamos fazer assim, a função ela pega num ponto x qualquer da superfície da Terra, ela dá a temperatura no ponto x menos a temperatura no antípoda de x. Vamos colocar assim. Essa função é contínua, tá? A função antípoda ela é uma função contínua, você varia pouquinho aqui, ele vai variar pouquinho a antípoda lá do outro lado. Tá, então essa função você consegue mostrar que é contínua. Como a função temperatura a gente está supondo contínua, você tem que essa aqui é uma função contínua. Tudo bem? Mas agora olha o que acontece quando você compõe essa função com essa aqui. O que eu vou fazer? Eu vou calcular essa fona aqui e vou calculando ela ao longo de todos esses pontos até você calcular aqui. Essa composição é uma função que sai do intervalo 0, 1 e chega na reta, certo? Porque isso aqui está dando um número, tá bom? Mas olha que interessante. Se você tiver que, num ponto qualquer, se ela der 0, é um ponto que a temperatura é igual ao seu antípoda, que é o que você está procurando, certo? Então, se você começar no Polo Norte e já deu 0, quer dizer que o Polo Sul está com a mesma temperatura, então acabou, certo? Então, vamos supor que você tem que ele não é 0. Se ele não é 0, quer dizer que ou ele é positivo ou ele é negativo. Bom, se ele for positivo, na hora que você anda tudo isso aqui, quando você chegar nesse cara, repara que ele é menos o que você fez lá em cima, certo? Então, nele vai dar negativo. Bom, se você começou com positivo e acabou com negativo, em algum lugar passou pelo zero, pode usar, por exemplo, esse teorema da fronteira, ou pode usar que a imagem é um intervalo, certo? Tanto faz. Bom, e aí quer dizer então que em algum lugar deu 0 e você achou o ponto que você queria. Aqui a gente começou com positivo, você começa com negativo, a mesma coisa, vai começar com negativo, vai terminar com positivo, teve um ponto no meio que deu 0. Tá bom? Bem tranquilo aqui também para fazer isso. Por último, eu acho que é o mais legal, só que ele é o mais esquisito. Isso aqui é a função base 13 de Conway. Então, função base 13. Quem quiser procurar depois, o nome do cara que fez esse aqui é o Conway.
Sugestão forte, procura qualquer coisa com ele, em geral as coisas são bem divertidas. O que eu vou fazer? Eu vou escrever os números reais usando uma base 13, com 13 dígitos. Então eu começo no 0, no 1, no 2, vou até o 9, certo? Aqui deu 10 dígitos já, só que eu vou acrescentar mais 3. Mais, menos e ponto e vírgula. Eu vou usar só esse mais, menos, ponto e vírgula, só porque fica mais fácil para lembrar o que eu estou fazendo, tá? Você pode escolher aqui A, B, C, se você preferir, tá bom? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma função usando essa base 13. Eu vou falar que a f de x ela é igual ao seguinte. Ela é bem mais fácil de falar do que escrever o que ela quer dizer. Eu vou pegar o seguinte, eu vou falar que ela dá um A1, A2, 3 pontinhos, AN, vírgula, que é a vírgula nossa mesmo, assim, tipo, estou falando qual que é o número com notação decimal usual, B1, BN, e aí continua. Se na base 13 x termina com A1, AN, ponto e vírgula, já explico isso aqui, B1, BN, 3 pontinhos, e aqui tem um mais também, desculpa que eu esqueci. Vou fazer o outro caso aqui, só porque daí eu já explico tudo de uma vez. Aqui vai dar menos A1, A2, AN, vírgula, B1, BN, continua. Se na base 13 já termina com, tá, estou só repetindo aqui essa parte, menos A1, AN, ponto e vírgula, B1, BN, e por aí vai. Tudo bem? E aí, se não acontecer nada, isso aqui é zero, caso contrário. Não estou preocupado com o que acontece nos outros. O que você faz aqui? Ó? Vamos olhar. Só entender. Pega o seu número x, escreve na base 13. Tudo bem? Na base 13 ele vai ser um número. Vamos pensar até que ele é tipo. Vamos pegar. Se ele for um número inteiro na base 13, ele termina com zeros. Certo? Então ele vai cair no zero aqui. Se ele for um número quebrado, vai, digamos, um número que aparece em casas decimais não triviais ali, ele vai acabar com, tipo, ele pode ter uma expansão infinita com vários diversos números, certo? Pode acabar truncado também, mas se acabou truncado, é tudo zero no final, caiu aqui de novo. Só é legal aqueles casos que ele fica aparecendo coisas depois, tudo bem? Então vamos pensar que depois da vírgula, ele continuou lá, não sei o que, apareceu vários dígitos. Aqui eu acabei não escrevendo, mas quando eu escrevo A1 até AN e B1 até BN, todos esses são dígitos que estão entre 0 e 9. São dígitos que são normaisinhos, vai, digamos. Tudo bem? Se ele acabou, então, assim, ó, se você vai olhar, olha o finalzinho dele, né? Infinito, mas você vai lá e olha o finalzinho dele, que é o seguinte: ele apareceu vários dígitos de 0 a 9. Desculpa, tem que olhar aqui. Apareceu um mais, depois vários dígitos de 0 a 9, um ponto e vírgula, e depois dali só apareceu dígitos de 0 a 9. O que você faz? Você reescreve esse negócio desse jeito e fala que é esse número, a imagem do seu ponto. Tudo bem? Agora, se ele acabar com um menos, dígitos de 0 a 9, ponto e vírgula, dígitos de 0 a 9, aí você manda nesse número aqui. Tudo bem? O que acontece com essa função? Depois que você acostumar um pouquinho, parar para pensar um pouquinho o que você está vendo, você vai ver que essa função tem a seguinte propriedade. Ela é uma função que, se você pegar ela restrita a um intervalo qualquer, não interessa quem é esse intervalo, a menos que ele seja trivial, né? Não pode ser vazio nem unitário. Qualquer intervalo mais interessante, e você pegar ela e olhar ela chegando nos reais, essa função aqui é sobrejetora. Certo? O que isso dá? Repara que isso aqui é uma função que ela leva qualquer conexo, lembra, nos reais, conexos são os intervalos, então ela está pegando aqui, leva qualquer conexo num conexo, porque ela é sobrejetora, então ela levou nos reais todos, certo? Então isso aqui é uma função que leva conexo em conexo, mas não é contínua, ela não é nem um pouco contínua justamente por causa dessa propriedade mesmo. Na hora que você escreve lá por epsilon e delta, não importa qual é o deltinha pequenininho que você pega, aquilo vai dar um intervalo que é sobrejetor. Então não tem como você fazer qualquer limitação aqui desse lado. Então ela é uma função que não é contínua em nenhum ponto, apesar de levar conexos em conexos, porque ela faz isso meio trivialmente, porque qualquer conexo que ela pega, né, dos reais é levado, fora o unitário e o vazio, é levado na reta inteira, que é conexa.
certo? Então isso aqui é um contra-exemplo para afirmar, tipo, a gente sabe que toda função contínua leva a conexo em conexo, mas a volta não necessariamente é verdade, por exemplo, essa função bem esquisita aqui, tá certo? Então é isso aí por enquanto.